Abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nesse dia que é seu, Pai, pudemos começar o dia na tua presença santa e bendita, Pai, com os teus ensinamentos, e pudemos, Senhor, receber das tuas bênçãos no dia, Senhor, e estar novamente, ó Pai, para te prestar um devido, Senhor. Ó Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por esta igreja, Pai querido, por esta casa de oração, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por cada vida, Senhor. Nós te agradecemos pela liderança da nossa igreja. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sentimos, ó Senhor, a tua presença no nosso meio, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela sua presença santa e bendita neste dia, Senhor. E é no nome de Jesus, Deus querido, que tudo nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Nesse momento de adoração, hoje vai ser um pouquinho diferente, tá, gente? Deus tocou no meu coração de falar um pouquinho sobre o que é adorar a Deus, porque a gente faz um momento de adoração, mas é importante a gente entender realmente o que é adorar a Deus. Então eu busquei adorar a Deus é dedicar a Ele o nosso amor, a nossa reverência, o nosso serviço e a nossa devoção. E aqui nós lemos a igreja no livro de Atos, a igreja primitiva, a nossa primeira igreja, né? Que era uma igreja próspera, vamos dizer assim, né? Era uma igreja onde iam se somando vidas, dia após dia, e eles tinham uma vida em comum. E nós pensamos assim: vivemos tempos difíceis, tempos de crise, no secular. Nós, todas as vezes que ligamos a TV ou ouvimos um noticiário, ouvimos muitas coisas acontecendo, que muitas vezes entristecem o nosso coração. Nas nossas vidas também, muitos problemas diários, mas o que mais dói no nosso coração como cristãos é saber que a igreja tem passado por crises, tem passado por esfriamentos, e não só no nosso país, mas se a gente for pesquisar, nós vamos ver que muitos países, né, essa fé tem se esfriado. E aí nós pensamos assim, né? O que está de errado hoje na igreja? O que falta para não sermos nós, por exemplo, a Ebenezer? O que falta para sermos como a igreja de Atos?
as outras igrejas, né? O que falta? E nós vimos aqui, né, as características desse povo, mas assim, o que mais me chamou a atenção é o amor. Eu acho assim que Deus, quando eu li essa palavra em Atos, o que mais me chama a atenção é o amor que o Senhor requer da gente. Que tenhamos amor pela obra do Senhor, amor pela casa do Senhor, e eu acho que Deus está falando mesmo, né, aos nossos corações, para que possamos ter uma vida assim, de adoração. Adoramos o nosso Deus com as nossas vozes, os cânticos, com as nossas orações, mas nós também nós adoramos a Deus quando o nosso coração arde quando amanhece o domingo e a gente sente aquele desejo grande de amanhecer na casa do Senhor, de buscar os ensinamentos do Senhor, de passarmos o dia cultuando a Deus desde os primórdios, quando a gente acorda, pensando no momento, nosso culto tem que começar nessa hora, pensando nos momentos que vamos passar aqui com os nossos irmãos, em união, em aprendizado, na presença do Senhor. Então, irmãos, isso é adoração. Adoração é nós termos alegria de estarmos na casa do Senhor, podendo de repente pôr em prática um dom dado pelo Espírito Santo. Não sei qual é o seu dom, cada um tem o seu, é você com Deus, mas que esse dom não seja enterrado, que ele seja praticado, que ele seja colocado em prática na casa do Senhor, e que possamos assim sentir aquela alegria de estar servindo a Deus, seja num pequeno gesto, seja num copo d'água que trazemos aqui à frente, seja qual for o gesto nosso, a adoração está aí. Amém, irmãos? Continuemos adorando o Senhor com o hino. No 14, né? Ficou eles mesmos. Vamos colocar em pé? Vamos louvar o Senhor. Senhor de toda luz, Santo, Santo.
Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos os recados projetados no Data Show? Não, né? Então vamos de forma diferente das últimas apresentações, tá? O casal Luana e Felipe viajaram e eles é que cuidam dessa parte das comunicações para nós. Na terça-feira, o nosso Ministério de Visitação, a nossa célula, terá trabalho e a irmã Sandra pode confirmar? Maria e Guilherme, está confirmado. Eles estão? Sim. Ah, ótimo. Amém. Vai ser uma alegria podermos levar esse ministério na casa da irmã Maria e do irmão Guilherme. Que Deus desperte aí no coração de cada um de vocês esse desejo de participar conosco, no nome de Jesus. Na quarta-feira normal, às 14h30, teremos um trabalho de oração, que é a nossa tarde da bênção, e em seguida o nosso trabalho de artes, que tem sido uma bênção, tem sido muito gostoso. As irmãs têm se apresentado aqui de uma forma lúdica, bem abençoadora. Então fica aí o convite. Até quanto à tarde da bênção, cadê a Lorena? Quando vai ser o trabalho dela, Sérgio? Na outra quarta, né? A Lorena e o Alan, eles acionaram o pessoal da faculdade deles para estarem ministrando aqui um assunto bem importante nessa tarde da bênção, que é a saúde feminina, a saúde da mulher. Bem legal, plausível aí a atitude deles. Então eu quero convidar todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que divulguem dia 26 de abril, a partir das 14h30 aqui na nossa igreja, tá? Quinta-feira, o nosso trabalho de oração. Quem tiver pedido de oração, o Ney sempre passa com antecedência a página, o link para vocês entrarem. Vocês podem fazer pedidos, solicitarem ao trabalho, né, da nossa quinta de oração, intercessões à amada igreja, ok? Eu não sei se os ministérios têm mais algo a acrescentar. Por favor, Célia. Boa noite, irmãos. Esse recado é para o Ministério Feminino. Sábado que vem nós vamos ter um trabalho à tarde com as irmãs lá na casa da irmã Irene. Ela é parente da Fátima. Ela está muito feliz por receber as mulheres lá. Eu gostaria que todas as mulheres presentes estivessem conosco lá. É um trabalho bastante edificante, bem gostoso, um trabalho bastante descontraído. A irmã Rosângela vai levar mensagem, vão ter outros momentos também. E vem aqui na igreja às 2h30. Aí os carros que tiverem aqui a gente manda lá. E o que não tiver, nós vamos de Uber mesmo. Nós damos um jeitinho e vamos para lá. Então, todas as irmãs estão convidadas para participar do trabalho. Vai ser um trabalho bem gostoso. Vou colocar lá no grupo feminino mais informações. E esteja participando com a gente. Vai ser muito, muito edificante para todos nós. Tá bom? Mais algum recado dos ministérios? Não havendo, meus queridos irmãos, hoje, após a bênção, eu gostaria de pedir a vocês que permanecessem por mais alguns minutinhos aqui, para nós estarmos conversando, ok? Tem algum visitante que nos visita pela primeira vez? Não, todos da casa. Amém. Nós vamos passar para o nosso momento de contrição. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 51, versículos de 1 a 10. Amém. Diz assim a palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade
e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Esse, irmãos, é o nosso momento onde nós estaremos colocando o nosso coração diante do Senhor, confessando a Ele tudo aquilo que a gente tiver o desejo de colocar diante dEle. E depois de alguns instantes de oração, eu gostaria de pedir para o pastor Ney fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós chegamos agora diante de Ti, com nossas vidas completamente expostas diante do Senhor. Deus, assim como o rei Davi, ao reconhecer a sua situação, o seu erro diante do Senhor, escreve esse maravilhoso salmo, que o Senhor possa também fazer realmente, trazer convicção ao nosso coração de que precisamos confessar nossos pecados diante de Ti neste momento. Temos andado por vezes distantes, por vezes insistindo em permanecer com os nossos caminhos sem a Sua participação. Pedimos perdão, Senhor. Ó Deus, sonda cada um de nossos corações aqui e veja se há em nós algum caminho mau, algo que nos afaste dos Teus caminhos, para que possamos ser purificados. Pois em Cristo Jesus nós somos purificados, Senhor. Ó Deus, nós somos lavados, somos, ó Deus amado, restaurados. Te louvamos por isso, mas te pedimos perdão, Senhor. Perdão pelos nossos erros, perdão pelos nossos pecados, por aquilo que fizemos de errado e não confessamos diante de Ti. Abrimos o nosso coração ao Senhor. Venha com o Teu Santo Espírito trazendo bálsamo de cura, bálsamo onde possamos reconhecer a maravilha do perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu peço à igreja que se coloque em pé, incluímos mais um e no número 71.
Vamos continuar louvando ao Senhor. Sabemos que após o perdão de Deus, nós desfrutamos da alegria de sabermos que somos parte do seu povo, somos parte da família do Senhor, temos o perdão de Deus por nós, temos livre acesso diante do Senhor, e nós estamos aqui só para louvar, só para bendizer o nome do Senhor. Então façamos isso com alegria em nome de Jesus. Thank you.
a Ti és tudo. E para sempre cantarei, faz em mim o que Tu querias, Senhor. Queremos louvar ao Senhor, bendizer o Teu nome. Vamos fazer dessa música um hino de exaltação ao Senhor Jesus. Vamos fazer de Cristo a nossa canção, a nossa vida, o motivo de todo louvor, amém? Abre o seu coração e vamos louvar o Senhor. Deus ao Senhor,
vida, um motivo de todo louvor, Senhor, em nosso novo coração. O Senhor morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E nós glorificamos isso porque o Senhor nos trouxe grande salvação. Isso constrange, Senhor, o nosso coração, nos enche, Senhor, de alegria e ao mesmo tempo nos provoca a vivermos uma vida que de alguma forma corresponda a esse amor maravilhoso. Obrigado, Senhor. Receba o louvor da tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. As crianças podem descer e o pastor Silvério está com a palavra. Alguns usam iPad, eu uso iPapel. iPapel, iCaderno. O texto dessa noite não deve servir de motivação para colocar nome nos seus filhos ou nos seus netos. Por favor. Eu já vou avisar de antemão, porque de vez em quando eu pego uns textos assim, bem estranhos, esquisitos, para a gente refletir um pouco, pensar um pouco, ver se dali a gente tira algumas lições. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16. Você já falou os profetas? Romanos 16, a partir do verso 3. Diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai a meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Nosso cooperador em Cristo e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a dupla caipira Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte,
Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que promovem, que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com as suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém? Agora o amém está certo. Eu me lembro uma vez, fazendo um parênteses, que eu tratei sobre esse assunto, o uso do amém na igreja. A gente tem o costume, o hábito de, antes de ler um texto, antes de fazer uma oração, clamar pelo amém. Não é verdade, pastor? O amém é uma palavra utilizada ao final de um pensamento ou de uma oração que quer dizer concordância. Eu concordo com o que foi dito, com o que foi orado. Por isso que às vezes a gente fala assim, não, aqui não dá para falar amém, não dá para concordar. Então lembre sempre disso, a gente só usa o amém no final de uma leitura bíblica, de um pensamento ou de uma oração, porque é uma expressão de concordância. Às vezes quando a gente usa no começo, nós usamos de duas formas. O amém exclamativo, amém! Ou então o amém interrogativo. Amém, irmãos? Mas amém por quê? Eu não falei nada ainda. Então a gente precisa usar esses termos de forma didática, pedagógica, no sentido de que isso, essa palavra significa concordo com o que você disse, concordo com aquilo que está sendo orado, com aquilo que está sendo pregado. Bom, feito parênteses, fecho o parênteses e pronto. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. A gente não quer que ninguém vá embora daqui, os pastores, né? Acho que vocês também não querem. Se quiser, fala logo que eu já estou dando pinote. Né? Mas vamos supor que daqui a alguns anos, nem o pastor Valdir, que é o mais antigo aqui, depois o pastor Ney, depois eu, se a gente não estiver mais aqui daqui a tantos anos, né? E ainda estejamos vivos, obviamente, esse é o propósito da pergunta. Se a gente escrever uma carta para vocês, nesses termos do texto que a gente leu, como é que vocês gostariam de ser lembrados nessa carta? Saudai o João, bom baterista. Saudai a irmã Rosângela, liturga, cooperadora. Saudai o irmão João, presbítero amado. Saudai a irmã que muito trabalhou nas quartas-feiras à tarde. Como é que vocês gostariam de ser lembrados nessa carta? Como igreja, como participantes dessa igreja. Identificando os irmãos da comunidade é o tema que eu dei para essa reflexão, que é mais uma homilia do que um sermão. Homilia é uma reflexão livre, né? Não é aquele sermão didático, dividido em 3 partes e tudo, mas é uma reflexão para a gente pensar sobre como que a gente gostaria de ser lembrado se um de nós 3 daqui a alguns anos escrevesse uma carta para a igreja. Muito bem, então por falar em cartas, vocês conhecem bem a formação do texto bíblico, sabem que o Novo Testamento é formado por evangelhos, um livro histórico, que é Atos, as cartas às igrejas, as cartas pastorais e o Apocalipse. As cartas pastorais, elas são direcionadas a pessoas, a pastores, Timóteo, Tito e Filemão.
Filemão não era pastor, mas era uma carta pastoral para alguém que recebesse um escravo fujão. As cartas às igrejas, elas foram escritas como textos de orientação para essas comunidades, essas jovens comunidades, tanto ao redor de Jerusalém como espalhada pelo mundo todo. São cartas que ensinam, diante dos perigos que essas novas igrejas, esses novos cristãos estavam passando, né, por influência da filosofia grega, do paganismo e tudo mais. Então, cada carta tem um objetivo. As cartas de Paulo aos Coríntios são cartas assim, tremendas sobre o modo de viver da igreja. Gente, vocês estão comendo demais. No dia da ceia, da festa do ágape, vocês comem tudo primeiro e quando os pobres vêm com aqueles pratinhos pequenos, já não sobrou mais nada. Então vocês precisam esperar os outros. Enfim, uma série de coisas que são ensinadas nestas cartas às igrejas. A carta aos Romanos é uma das cartas mais complexas, mais profundas, teologicamente falando. E ela fala de uma série de temas aí, né, de pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, plano de salvação, a obra do Espírito Santo, esperança cristã, entre outros temas. Então não é uma carta assim tão simples, né? Se a gente se debruçar para estudar Romanos, a gente leva aí pelo menos um ano indo devagar, atento a cada um desses temas. Então, essa carta escrita por Paulo, mas na verdade, ele, pelo que a gente sabe das informações, o escritor mesmo que passava lá nos pergaminhos era um sujeito chamado Tércio, lá no final do capítulo 16. E eu, Tércio, que vos escrevo, tal, etc. Então, o Paulo dita e o Tércio escreve. Né? O Tércio era o digitador, né? Nos moldes daquele tempo. Então, essa carta é escrita mais ou menos um período antes que Paulo visite Jerusalém para levar as ofertas das igrejas gentias, porque o povo de Jerusalém estava passando fome, eles tinham vendido todas as propriedades, distribuído entre os pobres e agora estavam com fome. Não tinham o que comer, não tinha como fazer as coisas. E as igrejas dos gentios arrecadaram ofertas para levar para lá. E foi uma atitude generosa, bondosa das igrejas gentias, do mundo gentil, em socorrer as necessidades dos pobres em Jerusalém. Então, essa oferta é levada para lá nesse período, e essa carta é escrita e ela provavelmente é levada para esses crentes tidos dessa igreja de Roma por uma senhora chamada Febe. Está no capítulo, no versículo 1 desse capítulo. Essa talvez fosse a portadora dos pergaminhos da carta que se leva a esses irmãos. Então, aí nós temos uma série nessa carta, uma série de observações feitas pelo apóstolo em relação às pessoas que ele se lembrava do povo que constituía essa igreja, que se reunia, fazia parte dessa carta aos Romanos. E ele vai citando aí, né, com agradecimentos, destacando, identificando as características de cada um desses crentes, dessas novas igrejas, desse grupo, e fazendo aquilo que é uma coisa muito comum que devia fazer parte da nossa vida, que é, primeiro, reconhecer o valor das pessoas. Segundo, ser grato às pessoas por aquilo que elas fazem ao longo da vida, a nosso favor, e reconhecer o que elas fazem por outras pessoas também. Então, não podendo ir, ele escreve essa carta e ele diz que ele não está podendo ir para Roma, ele gostaria de ir, mas ele não pode ir ainda, ele tem outros afazeres. Ele escreve e manda alguém levar essa carta, fazendo essas recomendações às pessoas queridas da sua relação, identificando características pelos seus envolvimentos e compromissos na obra da proclamação do Evangelho. Quem eram esses tais irmãos e irmãs que Paulo escreve nessa carta?
Vou repetir alguns nomes, mas lembrando que, antes de mais nada, por todo o contexto, pela leitura de todos esses nomes e do que eles representavam, do que Paulo identificou na vida deles, eles eram cooperadores, trabalhadores junto. A palavra cooperador. O operador é aquele que lida com alguma coisa, que faz alguma coisa, que trabalha em alguma coisa. O cooperador é aquele que ajuda o outro a trabalhar. Então, no geral, ele considera que esses irmãos e irmãs são cooperadores com ele no ministério. E ele destaca esses nomes, como, por exemplo, já inicialmente Priscila e Áquila. Eles eram tão cooperadores, tão comprometidos, não apenas envolvidos na vida, no ministério de Paulo, mas eles eram tão comprometidos a ponto de colocarem suas cabeças a prêmio, de arriscarem-se, serem descobertos pela perseguição romana, e que eles poderiam pagar com as suas próprias vidas. Gente, esse tempo está chegando. De novo, daqui a pouco, a gente já está vendo isso no mundo afora, mas não vai demorar para isso ser uma coisa globalizada, de perseguição contra a igreja. É só ler Mateus capítulo 24. Fazedores de tendas, Priscila e Áquila, tinham deixado Roma e tinham ido em direção à Ásia, e mais tarde eles voltam para Roma, mas no comprometimento deles com o ministério de Paulo, eles tinham essa característica forte, de estarem comprometidos com a própria vida. Numa perseguição, nós estaríamos prontos a darmos a nossa vida, a arriscar a nossa cabeça, para não negar Jesus e para, de certa forma, cumprir, cooperar com o ministério dos servos de Deus? É uma pergunta para a gente pensar. Que identificação nós temos com Priscila e Áquila, né? nesse ministério tão comprometido? Mas também ele encontra nós encontramos nessa lista não apenas pessoas que dispuseram colocaram suas vidas a prêmio, mas aqueles que colocaram de fato e foram parar na cadeia. Foram ser companheiros de Paulo na prisão. E além de companheiros, eram parentes dele. O que demonstra a outros parentes aqui no texto, o que demonstra que aquela era uma igreja muito parental. Nos nossos dias a gente tem um certo medo de igreja com muito parente, né? Muita gente acaba querendo mandar na igreja. As famílias se reúnem e querem mandar na gente. Quer mandar na igreja, dono da igreja e tudo mais. Parece-me que aqui era diferente. Tinha parentes de Paulo aqui, vários deles, né, que estavam no ministério apoiando. E eram companheiros de prisão. No versículo 7 fala lá sobre Andrônico e Júnias, meus companheiros. A palavra companheiros, recentemente, não tão recentemente, tem o significado de comer pão junto. Agora, comer pão junto na cadeia deve ser pão seco com água, deve ser pão embolorado com água, pão já vencido, né, que já está na etiqueta já vencido, aparecendo aquelas coisinhas verdes assim já, né? Companheiros, comendo pão juntos. Mas nessa relação de pessoas aqui, há uma ênfase muito grande a respeito de toda a discussão sobre o papel das mulheres na igreja, em especial na igreja presbiteriana. Vide o último Supremo Concílio, né? Que teve essa discussão. E nesse texto tem uma valorização das mulheres no ministério de Paulo. No versículo 6 ele destaca: saudai a Maria, que muito trabalhou. Ele não diz trabalhou, ele diz que muito trabalhou. Ele diz também no versículo 12, cita essas duas irmãs, provavelmente irmãs gêmeas, trabalhavam no Senhor. E a Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Na igreja nós temos, basicamente, com mais intensidade, em primeiro lugar, um número maior de mulheres do que homens na igreja. Sempre foi assim. E quem mais tem dedicado as suas vidas às tarefas do cotidiano da igreja, especialmente no templo,
em visitações, etc. e tal, são as mulheres. Paulo valoriza a ponto de destacar muito trabalhador. Quantas irmãs aqui têm dedicado, muito trabalhado no serviço do Senhor por essa igreja? Mas ele também cita homens, quer dizer, ele vai citando homens, mulheres, e nos homens ele diz, Epêneto é o primeiro fruto de Paulo na Ásia. Diz ele que é o primeiro fruto de conversão, fruto de um pai espiritual, de um pai na fé. Esse Epêneto é o primeiro. É uma coisa muito bonita, muito legal da gente lembrar, assim, olha, aquela pessoa foi a primeira que eu preguei o Evangelho. E ela está firme até hoje. Por isso o apóstolo João, lá no final das 3 cartas, no final, ele faz essa referência. Me dá grande alegria, grande prazer saber que os meus filhos, os meus filhos estão firmes na fé. Relembrar que pessoas que há 30, 40 anos, no caso de alguns de nós aqui, já mais vividos, lembra de alguém que se converteu pela nossa proclamação, pelo nosso discipulado, não por nós, mas por ação do Espírito. E encontrar anos mais tarde, talvez nem saber disso. Eu estou na igreja, hoje eu estou em Cristo, porque você levou a palavra para mim. Epêneto, meu primeiro fruto da Ásia. Apeles, que é aprovado em Cristo, dá a ideia de alguém que tem uma condição de vida com Deus e com a comunidade, que ele é aprovado por Cristo como um dos membros da comunidade e que ele merece ser chamado de aprovado. Herodião, um parente de Paulo, que talvez fosse um dos servos da casa de Herodes. Os servos de Herodes colocavam os nomes, nos quais eram colocados os nomes, que sempre tinham alguma afinidade com a palavra. Herodião, Herodia. Se tem algum Herodião, Herodia, alguma coisa, era alguém que tinha passado pela casa de Herodes. Agora vocês sabem, se lembram quem era. Né? Então é alguém que saiu da prisão, de uma prisão quase uma prisão política, saiu de uma prisão espiritual para entrar no mundo livre. E ele era parente de Paulo. Rufo, eleito no Senhor, né? Provavelmente esse Rufo, de acordo com Marcos, capítulo 14, se não me engano, 15, por aí, esse Rufo provavelmente é filho de Cirineu, aquele que carregou a cruz de Jesus. Veja como é importante a gente estudar a Bíblia, fazer as conexões, entender o nome das pessoas e saber quem elas são, onde elas estavam, qual é a origem delas. Provavelmente, segundo estudiosos, esse Rufo era filho de Cirineu. E aí ele diz, Rufo e sua mãe. Paulo cita a mãe dele, que tem sido mãe para Paulo, ele declara isso. Né? É o que a gente chamaria nos tempos do seminário de Campinas, das nossas mães espirituais. Cada seminarista tinha uma mãe espiritual que orava, cuidava, mesmo à distância. Versículo 14, aparecem alguns nomes interessantes, né? Que por isso que eu falei, não serve para colocar nomes dos seus filhos ou dar ideia para os seus filhos colocar os netos de vocês. Assíncrito, Flegonte, Hermas, Pátrovas, e os irmãos que se reúnem na casa deles, Aristóbulo e sua família, né, dando-nos a ideia de que a família de Aristóbulo tinha um compromisso tão forte com a vida comunitária, ele e a família estavam na comunhão da fé. Eles estavam na comunidade de fé, não era só o Aristóbulo, era ele e sua família. Urbano, versículo 9, o nosso cooperador, Eustáquio, ele faz um destaque diferente, que tem a ver com a relação afetiva do líder Paulo com alguém da comunidade. Ele diz, meu amado Eustáquio. É alguém com quem ele devia ter uma afinidade muito grande, talvez, não sei se comparada, com Davi e Jonatas, lá no Velho Testamento. Né? Às vezes nós temos pessoas do nosso ciclo de amizade que são únicas, com quem nós temos uma afinidade profunda, um amor diferente
desinteressado, dessexualizado, mas um amor que nos leva, que nos fortalece mutuamente. E ele vai citando então esses homens, partícipes do seu ministério, cooperadores do ministério de Paulo. Outros cooperadores que mandam, eles mandam as suas saudações. Aqueles que estão com Paulo, a partir do versículo 17, não só Paulo fez isso, mas os seus companheiros de cela que estavam por perto, né? Ele diz lá no versículo 21, né? Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, mais um que ele coloca nessa condição de cooperador. Lúcio, Jason, Sosípatro, olha que nome bonito, Sosípatro, já pensou? Né? Meus parentes. O Paulo era chegado a ter parente por perto. Volta e meia ele está citando aqui isso. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, ou esta epístola, né? Vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro. Esse é um cooperador diferente no ministério, porque pelo jeito ele dispunha a sua casa para atender a Paulo e os seus companheiros, né? A hospitalidade é uma das características do cristão. É um dom que Deus dá para pessoas a fim de cuidar de outros. Né? Meu hospedeiro e de toda a igreja. Erasto, o tesoureiro da cidade. Pensa bem, o secretário da fazenda do município, lá da cidade, era amigo chegado e era cooperador, estava com Paulo e também fazia saudações. Veja como é importante a presença de um homem público, um homem cristão, no mundo público. A gente chama isso de teologia pública. Quer dizer, nós temos pessoas, nesse caso, alguém que trabalhava na administração da cidade. Nós precisamos desenvolver, ajudar pessoas a trabalhar nos setores públicos, nas escolas, nos hospitais públicos, no setor da saúde, da educação, no setor administrativo, em todos os lugares dos governos municipal, estadual e federal. Nós devíamos ter pessoas dignas de estarem lá, não só para dizer que é crente, mas para fazer diferença com uma atitude ética. Paulo, então, faz citação deste homem, Erasto, como alguém que está no meio da cidade, da administração pública. E, um pouco antes desse versículo, no versículo 17, ele faz algumas admoestações para que essa comunidade de cristãos seja ainda mais forte, seja ainda mais unida, mais envolvida e mais comprometida com o evangelho que está sendo pregado. Ele diz lá no versículo 17: Eu rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. O conselho é: afastai-vos deles. Feitas aquelas orientações que sempre fazemos de diálogo com as pessoas que estão em conflito na comunidade, depois é a hora que, se alguém não quer mesmo e ainda insiste na rebeldia, na não aplicação, na não vivência da palavra de Deus, o melhor, diz Paulo, se afasta dele. Porque esses tais não servem a Cristo, diz ele, mas sim ao seu próprio ventre, e com as suas palavras e lisonjas enganam o coração de incautos. E aí ele faz uma última observação a respeito dessa comunidade de fé, dizendo: a vossa obediência é conhecida por todos. Veja que bonito, né? Que interessante, que coisa impressionante. Se alguém disser assim: olha, lá em Londrina tem uma comunidade de fé na Zona Norte que é obediente à palavra de Deus e serve ao reino de Deus.
e tem cooperadores do ministério que é desenvolvido naquela igreja. A vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. Aí um dia mais tarde a gente vê isso, o pastor Valdir, eu, o pastor Ney, um dia a gente não estiver mais aqui, a gente vai ver, puxa vida, valeu a pena todo o investimento de ensino, de caminhada, valeu todo o investimento de oração, de ensino da palavra, de discipulado, porque lá o povo está se mantendo obediente e a gente fica feliz com isso. E eles estão continuando a obra do ministério naquela igreja e naquela região. E quero que sejais sábios, mais uma admoestação, e isso é importante para nós todo dia. Que vocês sejam sábios para o bem. Olha o jogo invertido que ele faz. Sábios para o bem e simples para o mal. Sejam atentos para fazer o bem. Estejam sempre atentos para fazer o bem. Sempre prontos para fazer o bem. Mas façam de conta que não entenderam quando é o mal. Tratem com indiferença o mal. No sentido de, deixa esse negócio para lá que isso aqui não me pertence. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Não estou entendendo o que você está dizendo. Olha, vocês precisam mudar esse negócio. Olha, a conduta cristã precisa ser mudada, porque os novos costumes, porque a nova ética da humanidade. Está falando do quê? Eu não estou entendendo. Seja simples para isso. Faz de conta que você não entendeu. Sabe quando a gente leva um pito de alguém e a gente faz muitas vezes como os cachorrinhos dentro de casa? De vez em quando eu faço isso. Ô Johnny, você fez sujeira aqui, né? Você sabe o que ele faz? Ele dá uma olhadinha do lado assim e sai, faz de conta que não é com ele. Não é com ele. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. Ó, isso não é comigo. Deixa para lá. Irmãos, esses nomes interessantes aqui, estranhos, nos dão algumas lições de como deve ser uma comunidade de fé, nessa perspectiva do testemunho de Paulo, ao reconhecer aquela comunidade de fé que o acompanhava e da maneira como eles trabalhavam no ministério do apóstolo Paulo. Mesmo em meio às lutas, provações, prisões, fome, chibatadas, o povo estava com o reino de Deus, comprometido com o ministério da pregação da palavra, da extensão do reino de Deus. E nós vamos continuar sendo assim. A gente vai continuar sendo aí as Marias, né, as Febes, Trifena e Trifosa, né, e tudo mais, aos Assínclitos, Flegonte, Hermas, Pátrobas, né, homens firmes, valorosos, a Priscila e Áquila, que davam as suas vidas, que colocaram suas cabeças em risco, aqueles que passaram pela prisão com Paulo. Quer dizer, isso tudo significa que nós estamos doando a nossa vida comprometidamente com o reino de Deus e com o ministério que o reino de Deus coloca no lugar onde nós estamos, que é a missão da igreja, que é proclamar a palavra do Senhor. Que daqui a alguns anos, você se lembra, o pastor Luiz uma vez falou de uns nomes tudo esquisitos. Se você se remeter aos nomes esquisitos, você vai ser lembrado do que significou o testemunho de Paulo a respeito desses nomes esquisitos. Às vezes eu uso desses recursos estranhos para ensinar ou para pregar, para nunca mais esquecer. Uma vez eu usei do recurso de fazer a leitura bíblica do Salmo 139 com a comunidade toda de olho fechado. Eu tenho certeza que muita gente lembra até hoje da experiência. A primeira vez eu fui ler o texto para pregar, falei, todo mundo fecha o olho e imagina, coloca imagens no seu pensamento daquilo que eu estou lendo. Foi uma experiência fantástica. E a outra vez foi um sermão de 12 minutos. 12. Até hoje, quando eu vou em Piracicaba, o Evaldo fala para mim, eu lembro até hoje o seu sermão, 40 anos depois, quase.
Se eu puder escrever uma carta para vocês daqui a alguns anos, eu quero escrever uma carta assim. De gente comprometida, de gente cooperadora, de gente, de fato, tem o coração na obra de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aqui são homens e mulheres, Senhor, que se converteram ao Teu Evangelho e se dispuseram a serem discípulos do Senhor Jesus em qualquer situação. Esse povo tem muita gente que está aqui há muitos anos, outros mais recentes, mas nós pedimos que o Espírito Santo renove a cada dia no coração de cada irmão, de cada irmã, o amor pela Tua palavra, pela Tua causa, pelo Teu reino e pela dedicação, pela doação de suas vidas a serviço do Teu reino, de forma a serem cooperadores do ministério, cooperadores comprometidos, não apenas envolvidos, mas que dão as suas vidas com alegria para servir o Senhor nas atividades desta parte, desta agência do Teu reino, que é a Igreja Ebenezer. Que o nosso coração sempre tenha essa chama viva de estarmos debaixo dos Teus cuidados, da Tua providência, da Tua proteção, e de que nós pertencemos ao Senhor em qualquer situação. Por isso, derrama o Teu Espírito sobre esta igreja, sempre reavivando, para cumprir com a missão que o Senhor nos concedeu, que é revelar Jesus às pessoas que estão ao nosso redor, seja ao nosso redor geográfico, aqui no bairro, seja aos nossos amigos, seja aos nossos parentes, enfim, ó Deus, nós somos vasos nas mãos do Almeida, somos vozes, não mais que clamam no deserto, não naquele deserto da Palestina, mas no deserto do sofrimento humano, no deserto das carências humanas. E nós temos, ó Deus, da Tua parte, a resposta de Deus para uma humanidade sofredora. Por isso te pedimos que nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Pastor. Pode ser, só um instante. Irmãos, antes da bênção apostólica, eu gostaria de chamar o pastor Ney a vir à frente e a pessoa responsável. Ok? Por favor, pastor Ney, vem à frente. Queremos ter uma conversa séria com você aqui agora. Será? Então, para conversa séria tem que ser o presbítero, né? Oxi! Faltando um presbítero. Vem, presbítero João, vem aqui também, engrossar a fila. Bom, deixa eu sair daqui, que conversa de presbítero não importa, quer esteja. Bom, então, meus irmãos, acho que quem acompanha aqui o pastor Ney por Facebook, pelas redes sociais, sabe que ele fez aniversário essa semana, né? Então, em nome da igreja, nós queremos te dar essa lembrancinha, né? Para
seja abençoado, né, pela igreja, através dessa lembrancinha. Eu quero chamar o Denilson para vir fazer essa oração pela vida do pastor Ney, que já faz tempo, né, que segue o pastor Ney, então ninguém melhor do que ele fazer essa oração pelo pastor Ney. Peço a todos que se coloquem em pé, estejam todos estendendo as suas mãos sobre a vida do nosso pastor. Grande Deus e eterno Pai, primeiramente, obrigado pelo culto que o Senhor nos deu para louvar o teu santo nome, ó Pai, porque nós estamos de coração aberto e recebemos a tua palavra, Pai. Senhor, nós queremos agradecer pela vida do nosso pastor Ney, porque ele tem sido bênção nessa igreja, ó Pai, e tem levado muitos a conhecer de Ti, ó Pai. Mais um ano o Senhor concedeu a ele, a sua família, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, este pai, este homem de Deus, que ele seja um varão valoroso, ó Pai, na Tua obra, Pai. Glorificamos, Senhor, porque nós temos o privilégio, Senhor, de ser conduzido por ele, pelo pastor Valdir, e pelos todos os pastores, ó Pai, que o Senhor esteja conduzindo a vida deles, ó Pai. Queremos, Senhor, mais uma vez agradecer pelo nosso pastor Ney, ó Pai. Que muitas bênçãos, ó Pai, chuvas de bênçãos chegam na vida dele, ó Pai. É o que nós te pedimos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. A devoção, faça as honras para nós. Vamos cantar os parabéns para ele? E depois, aquela conversinha que nós havíamos. Como já orei ao final da meditação, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre o povo de Deus, sobre esta comunidade de cooperadores do Reino, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.